Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Então, dando aí um retorno ao nosso estudo aqui de metodologia da pesquisa jurídica, devo dizer para vocês que é um prazer muito grande a gente, às vezes, se aventurar nesses campos do conhecimento diversos, né? Sou um pesquisador aqui da área do direito penal, principalmente, e também do processo penal e da política criminal, mas aqui estou dando um curso de metodologia da pesquisa jurídica baseado aí naquilo que a gente já vem estudando há algum tempo. Nós já estamos aí já temos 10 anos aí de pesquisadores, ainda somos pesquisadores verdes, né, digamos assim, ainda não estamos maduros, mas já temos aí certa vivência suficiente para compartilharmos as nossas inquietações, os nossos problemas, digamos assim, de cunho epistemológico e tentarmos ajudar de alguma maneira a quem está entrando agora neste mundo e até também aqueles que, como nós, estão aí na batalha do dia a dia. É sempre bom você ouvir ali o conhecimento de alguém que tem as mesmas angústias e que faz a mesma coisa que você faz. Afinal de contas, cada ponto de vista é válido. Lógico, como dizia Edgar Morin, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, lógico que o meu ponto de vista sobre determinadas questões não vai ser o ponto de vista perfeito, não é meu objetivo nem minha pretensão aqui trazer uma resposta definitiva, até porque, como eu lhes mostrarei ao longo do tempo, o objetivo principal da pesquisa jurídica é justamente este: você desenvolver um conhecimento científico, um saber científico de qualidade, e este conhecimento, se tiver realmente qualidade, ele vai se tornar o senso comum do futuro, vai se tornar o que se chama de bom senso do futuro, e aí você já vai, lá no futuro, quando o que você desenvolveu hoje virar bom senso, você já vai ter um outro objetivo ideal, porque a sociedade do futuro já vai ter mudado. Então, a grande angústia, digamos assim, no que diz respeito à pesquisa científica na área das ciências sociais aplicadas, a grande angústia, mas também a grande qualidade, é que nós estamos aqui num constante mito de Sísifo. Quanto mais nós subimos ali a montanha, rolando aquela gigante pedra, quando nós chegamos lá no topo, quando nós conquistamos e chegamos a um ideal, nós contemplamos momentaneamente, aproveitamos momentaneamente este ideal, somente para ver segundos após a pedra rolando ladeira abaixo, e nós tendo que descer novamente para ali subir a montanha e carregar de novo aquela pedra. E assim vai ser sucessivamente, porque é assim que nós chegaremos a um estado evoluído. É assim que eu não gosto nem de dizer que nós chegaremos a um estado evoluído, porque eu acredito que nunca chegaremos ao estado ideal, nunca chegaremos ao estado perfeito, mas na linha do que o Zaffaroni, meu grande ídolo aí das ciências criminais, na linha do que o Zaffaroni já dizia em uma obra sua muito boa, Poder Judiciário, Crise, Acertos e Desacertos, Zaffaroni diz: a impossibilidade do ideal não legitima a perversão do real. Então não é porque é impossível se melhorar, não é porque é impossível se chegar a um ponto ideal que nós vamos perverter ali a nossa atividade diária e nós vamos piorar aquela situação do dia a dia. Temos sempre que ficar lutando para a melhora, para chegar a esse estado ideal de coisas. Pode entrar! Entra aí que eu tô gravando aqui. Se eu perdi o dinheiro. O meu, eu não sei se foi o meu ou o teu. Tá aí embaixo do coisa. Então, dito isso, feita aí essa breve reflexão, primeira coisa para a gente saber pesquisar direito, para a gente melhorar a nossa pesquisa em direito, nós temos que saber onde estamos localizados. Eu particularmente, eu vou mostrar isso para vocês ao longo das aulas, eu acredito na totalidade, eu acredito no conhecimento total, eu não gosto muito dessa divisão ciências sociais, ciências naturais, etc. E é isso que eu vou mostrar para vocês, mas por hora, iniciando-se para fins didáticos de uma divisão estanque, de uma divisão que nós já temos aqui como sendo adequada, o direito ele está localizado na área das ciências sociais aplicadas. Portanto, a função aqui do direito, enquanto localizado na área das ciências sociais aplicadas, é justamente estudar e melhorar. Esse termo talvez não seja o mais adequado, mas é o único que me ocorre agora. A função do direito, portanto, ela é estudar e melhorar a sociedade na qual
estamos inseridos. Não se esqueça, no início da modernidade, por mais que tenha havido ali a crítica posterior dos pós-modernos, nós temos que nos recordar do objetivo do próprio conhecimento racional quando René Descartes, lá atrás, veio trazer o método científico. O objetivo foi a ideia de que a razão leva à emancipação, a razão, o pensamento racional leva à nossa evolução. E aí, de alguma maneira, por mais que essa noção de pensamento racional tenha sofrido ali alguns baques e algumas modificações de percepção quando comparada àquela era inicial de René Descartes, nós não vamos jamais esquecer que o nosso objetivo é o de melhorar a sociedade, o nosso objetivo, portanto, é o de elevar, emancipar os estándares éticos desta sociedade. O direito ele surge da exigência indeclinável, como já dizia Miguel Reale, de regulamentação das relações interindividuais. Então, a função aqui desta disciplina, da metodologia da pesquisa jurídica, é fazer uma reflexão justamente sobre esse estatuto epistemológico da ciência do direito. Isto é, o que a ciência do direito vai estudar, o que ela vai fazer, o que ela vai melhorar. Alguns, inclusive, se questionam se é possível a existência de uma ciência do direito. Essa reflexão talvez eu faça em um momento posterior, porque não é aqui o nosso objeto de estudo. Mas essa é a função da nossa disciplina, refletir sobre o estatuto epistemológico da ciência do direito, isto é, sobre o que o direito estuda tradicionalmente, sobre o que ele deveria estudar e principalmente sobre como ele vai poder melhorar a sociedade para a qual ele foi criado. Pois bem, para tanto, o desenvolvimento desse nosso objeto de estudo, ele segue dois pontos de vista. Inicialmente, sob um ponto de vista teórico, a apresentação dos fundamentos do conhecimento científico. É esse que vai ser o nosso objeto sob o ponto de vista teórico aqui da metodologia. Nós vamos apresentar certos fundamentos para a criação de conhecimento científico. E sob o ponto de vista prático, nós vamos descrever os elementos fundamentais de um projeto e de uma pesquisa jurídica. Então, o nosso objetivo é trazer originalmente os fundamentos do conhecimento científico lá das ciências sociais, adaptá-los ao funcionamento aqui do direito e, de alguma maneira, trazer quais são os elementos que você deve ter como fundamentais ali na elaboração do seu projeto e da sua pesquisa. E qual é o seu papel enquanto aluno do direito? Sobre qualquer coisa que você vai falar, o que quer que você escolha para pesquisar, para colocar no seu TCC, para colocar ali na sua monografia, qualquer coisa que você venha a colocar, nunca se esqueça que o seu principal objetivo enquanto pesquisador é a reflexão sobre o objeto de suas investigações. É você refletir, é você continuamente se questionar se aquele conhecimento ali é de fato o conhecimento definitivo, se aquele conhecimento é de fato o conhecimento correto. Por isso, e aí reside a beleza do direito. O direito ele vai te permitir constantemente a refletir sobre o seu objeto de conhecimento. Afinal de contas, o objeto de conhecimento do direito, por mais que saibamos que seja efetivamente aí a sociedade, tem algo atualmente que muda mais do que a sociedade? Então é lógico que o conhecimento também vai mudar. Pois bem, se eu estou te falando então que o nosso objetivo prático e concreto é traçarmos ali elementos fundamentais para um projeto, para uma pesquisa científica, vamos sair um pouco da teoria e vamos adentrando gradativamente na prática. O que é que significa pesquisa? Existem diferentes acepções do termo pesquisa. Lá no primário, eu me recordo que a minha professora da terceira série do primário, professora Meirane chegou e falou certa feita: eu quero que vocês, alunos, façam uma pesquisa sobre o primeiro astronauta que sobrevoou, o primeiro astronauta ali que já existiu e que fez um sobrevoo ali ao redor da Terra. Não sei se eu estou usando, provavelmente estou usando os termos errados aqui em termos de astronomia, mas enfim, de astrologia, de física nuclear, sei lá, que de acho, engenharia espacial no caso. Provavelmente estou usando os termos errados de engenharia espacial, mas vocês entenderam. Ela chegou e disse assim: queridos meninos, eu quero que vocês fazerem uma pesquisa aí acerca do primeiro astronauta
que fez aí esse voo, primeiro cosmonauta, e como que foi, qual é o nome dele, de onde é que ele é. E aí o que a gente foi fazer? Ali foi o meu primeiro conhecimento que eu tenho na minha cabeça com relação a esse termo pesquisa. E aí eu fui pesquisar. Aonde que eu fui pesquisar? Ah, Thales, foi lá na Wikipédia. Que Wikipédia, meu jovem? Olha aqui, eu já tô ficando careca, ó. Esses aqui foi nos anos de... Deixa eu ver, 91, 92, por ali mais ou menos. Então ali não tinha Wikipédia. Mas eu fui na enciclopédia, você tá certo. Eu fui na Barça, uma enciclopédia que a gente tinha lá, e comecei a procurar. Volume lá, astronauta. Olhei, vi que era Yuri Gagarin, vi o contexto lá da viagem dele, fiz o meu trabalhozinho ali, colocando a minha pesquisa, entreguei para a professora Meirane e tive sucesso na minha empreitada, tive uma nota boa. E aí eu te pergunto, isso é uma pesquisa efetivamente no contexto que a gente está aqui estudando? Não é. Essa pesquisa, ela é sinônimo de estudo. Ela vai te servir? Vai. Esse tipo de pesquisa é um recurso metodológico importantíssimo, mas não é esse o teu objetivo enquanto pesquisador de direito. Por outro lado, uma outra pesquisa aí também, nós estamos aqui, eu dizia, no final de maio de 2020, essa semana agora as eleições, tive uma notícia de que as eleições vão ser em dezembro, né? As eleições para prefeitos e vereadores. E aí veja só, na época das eleições não é bem comum aparecer lá Ibope, Datafolha, Vox Populi, fazendo pesquisas também acerca da porcentagem de votos aí que cada candidato tem? Isso aí é um sentido da palavra pesquisa? Sim. Nesse sentido aqui, é o sentido de levantamento de opiniões. Também é um recurso metodológico que pode vir a ser muito importante para você, principalmente se você vai fazer ali um estudo sobre percepções de violência, aqui trazendo mais para a minha área, percepção sobre a violência doméstica, o que é efetivamente machismo, percepções sobre machismo, percepções sobre discriminação. Você pode fazer sim um levantamento de opiniões, mas isso não é uma pesquisa sob esse ponto de vista científico que eu quero te trazer aqui com essa disciplina. É tão somente um recurso metodológico. Então veja que nós já temos aqui duas acepções da palavra pesquisa e ambas as acepções aqui significam recursos metodológicos importantes. A primeira é um estudo e a segunda é levantamento de opiniões. No entanto, esses recursos metodológicos, eles não servem sob o conceito ali de pesquisa científica, sob o conceito de que você vai produzir um conhecimento científico. Por quê? Porque uma pesquisa científica, ela já é resultado de um procedimento sistematizado, de um procedimento mais complexo, iniciado a partir de uma pergunta, a partir de uma problematização para a qual não se tem resposta ainda na área do conhecimento que você está pesquisando, ou para a qual as respostas são de alguma maneira controversas. Sob o meu ponto de vista, e aqui eu devo lhes dizer que este não é o único ponto de vista existente, mas é o meu ponto de vista, e aí o vídeo é meu, tô no meu YouTube aqui, se você quiser você muda aí essa porra, mas no meu ponto de vista aqui, só se pode falar na área das ciências sociais aplicadas, e aí só se pode falar também na área do direito, em pesquisa científica, se essa pesquisa científica estiver assentada sobre uma ideia de teoria crítica. E aí o que é teoria crítica? Olha só, aqui nós estamos com 14 minutos de vídeo mais ou menos, aqui eu vou te dar uma pausazinha só para eu explicar mais ou menos como é que funciona essa ideia de teoria crítica. Lá atrás, pessoal, eu disse que o conhecimento científico, como ele veio a ser criado lá no discurso sobre o método do René Descartes, o conhecimento científico ele está assentado sob a ideia do ceticismo metodológico. Isto é, você, a partir de dúvidas, tentar responder estas dúvidas objetivamente através de procedimentos, portanto, que possam ser repetidos independentemente do sujeito que os esteja conduzindo e, portanto, a resposta que ali será obtida será uma resposta independente da subjetividade do pesquisador. Será uma resposta verdadeira. Este procedimento ele pode ser um procedimento adequado e perfeito na área das ciências exatas, porque veja, 2 mais 2 vai ser igual a 4, independentemente se quem está fazendo a conta sou eu, Thales, ou se é você, Joãozinho da esquina aí que está assistindo o vídeo. Então 2 mais 2 é igual a 4, é o mesmo resultado que a gente vai ter.
Só que aqui na área das ciências sociais, aqui na área do direito, nós não podemos ter essa mesma exatidão. Pois bem, o que aconteceu? Esse método do ceticismo metodológico, surgido lá atrás com René Descartes, na base lá do penso logo existo, ele veio a gerar algumas distorções ao longo dos séculos seguintes, sobretudo porque se percebeu que, na verdade, o sujeito, a relação entre o sujeito que está pesquisando e o objeto pesquisado não é uma relação tão segmentada e separada como René Descartes dizia ou imaginava que fosse. Isto é, eu não posso chegar jamais a um conhecimento puramente objetivo acerca do objeto, porque todo e qualquer sujeito, quando interpreta o objeto, por mais que ele tente racionalizar, por mais que ele tente ser o mais exato possível, ele, nesta interpretação, ele vai ter uma certa carga de subjetivismo. Isto é, o que Nietzsche veio dizer lá na obra dele, lá na Gaia Ciência, no Crepúsculo dos Ídolos? O Nietzsche vem dizer ali a ideia de es denkt, isto é, isto existe, es denkt. E ele estava, quando usa essa expressão es denkt, isto existe, se referindo a quê? Ao pensamento. Então veja, o pensamento ele surge. O pensamento ele surge a partir de nossas emoções, ele surge a partir de questões eminentemente subjetivas nossas e muitas vezes nós sequer o controlamos. E aí acaba que nós usamos essa racionalidade, essa pretensão de objetividade para justificar, para fundamentar uma crença nossa que já existia e que não tem propriamente um fundo racional. Então veja, o Nietzsche, quando ele traz esse raciocínio inicial lá, através da ideia do es denkt, o que ele faz é simplesmente martelar, demolir a catedral moderna. Por que ele demole a catedral moderna? Porque ele demonstra ali que não existe essa ideia de conhecimento puro, esta ideia de objetividade pura. Os conhecimentos ali, as reflexões feitas pelo Nietzsche, elas vão crescer e vão ser desenvolvidas até pelo próprio Freud na teoria do inconsciente. Então, quando Freud vem escrever sobre inconsciente, o que ele está falando é justamente isso. Em outras linhas, é o que eu falo no meu livro. A irracionalidade da razão é o que é demonstrado pelos demolidores aí dessa catedral moderna. Pois bem, veja que se a ideia de Descartes inicial era de que o conhecimento racional nos levaria necessariamente a uma evolução, como é que se utilizou o conhecimento racional para fundamentar involuções como foram o nazismo, como foram o stalinismo, como foi o stalinismo, como foram inúmeros outros movimentos aí totalitários? Como que a razão pôde se fazer para este propósito, se ela originalmente nos levaria necessariamente a uma evolução? Então veja que estes fatos levam ao que o Jean-François Lyotard vem falar na obra A Condição Pós-Moderna de fracasso das metanarrativas. Que fracasso é este? É a ideia de que o conhecimento racional ao tentar fundamentar tudo de forma objetiva, ele acabou por criar grandes sistemas que vieram única e exclusivamente a se demonstrar falhos. É o caso que o Lyotard usa como exemplo lá do comunismo de um lado e do capitalismo de outro, que foram projetos de metanarrativa, de grandes narrativas de mundo, de grandes respostas de mundo, projetos falhos. Então veja, a partir dessas percepções de que o conhecimento racional ele tinha certas falhas, vieram os autores lá da escola de Frankfurt, principalmente Marx Horkheimer e Theodor Adorno, falar em suas obras acerca do eclipse dessa ideia de razão. E aí o Marx Horkheimer vai falar no Eclipse da Razão, uma obra dele sensacional e dessa finurinha, você pode ler inclusive, em vez de assistir aí esses episódios besteira aí que você fica vendo no Netflix, você vai ler ali Eclipse da Razão, que você lê rapidinho. E aí o Marx Horkheimer vai falar que o que a modernidade fez foi substituir uma fé por outra, porque antes todo tipo de conhecimento era buscado na fé, era buscado na religião. E aí o que vieram os iluministas a fazer? Buscar fundamentar todo tipo de conhecimento na razão. Só que a razão, a partir do
do momento em que se mostrou também influenciada pelas subjetividades individuais, ela se mostrou como sendo uma espécie de fé, também se mostrou falha. E aí o que vai acontecer? Nesse ínterim aí todo, o Horkheimer e o Adorno vêm dizer que a razão ela passou a ser utilizada como um instrumento em prol da eficiência. E aí a razão, cujo objetivo filosófico inicial seria nos levar à evolução humana, à emancipação, ela passou pura e simplesmente a nos levar à melhor eficiência em determinadas questões que ali desejávamos resolver momentaneamente. E essa ideia se mostrou falha, porque a partir do momento em que eu concebo a razão como um instrumento, instrumento pode servir para qualquer coisa. A faca é um instrumento que pode servir para cortar aquele filé gostoso que você come com molho de mostarda, ou pode servir como um instrumento que você vai enfiar ali nas tripas do outro e matá-lo. Então veja, e não é essa o objetivo da razão não é esse. O objetivo da razão é a emancipação humana, é a nossa evolução. O Adorno e o Horkheimer, portanto, ao elaborarem essa ideia de razão instrumental, eles criam a chamada teoria crítica. A teoria que vai, de fato, tentar captar a realidade e a razão sob uma forma crítica e tentar demonstrar que não é somente essa ideia de razão que pode nos levar à evolução. O Horkheimer e o Adorno, eles tentam buscar um escape, uma solução para esse problema da razão através de questões ali para além da razão. É o caso, por exemplo, do amor, das emoções. Os pós-modernos, de alguma maneira, também tentam buscar resolver esse dilema através das emoções. No entanto, um autor que nós aqui vamos seguir mais ou menos a linha do pensamento dele é o Jürgen Habermas. O Jürgen Habermas, ele tenta buscar a solução para esse problema da razão instrumental dentro da própria ideia de razão. E aí ele vai criar a razão comunicativa, isto é, a ideia de que a partir da comunicação entre os sujeitos que se pretendem imparciais, que trazem os seus argumentos sem formas de coerção interna ou externa, tentando ao máximo estarem despidos de preconceitos e tentando ao máximo estarem abertos para revisar aquelas suas opiniões. É através dessa comunicação, através desse debate, deste diálogo, que se vai racionalmente tentar ali construir uma verdade, por mais momentânea que essa verdade venha a ser. Então veja que um conhecimento, uma pesquisa científica, ela exige, isso aqui tudo que eu estou falando para vocês, exige estar assentada sobre uma teoria crítica, isto é, exige estar assentada sobre uma ideia de que você precisa olhar de forma crítica, de forma como se tivesse sido instrumentalizado de alguma maneira aquele objeto que você vai pesquisar. Isto significa, em concreto, aqui para o direito, a seguinte questão. Quando eu vou analisar um julgado do STF, uma jurisprudência do STF, eu tenho de me perguntar quais foram os reflexos concretos dessa jurisprudência, dessa decisão, por que o STF decidiu assim? Foi uma decisão que, de fato, analisava imparcialmente os diferentes argumentos existentes e tentava maximizar os direitos dos interlocutores ali da decisão? Ou foi puramente uma instrumentalização de um pensamento racional para que se atingisse determinado fim que não um fim propriamente de justiça? Então veja que esse tipo de questionamento crítico é o que se tem que fazer em todo e qualquer tipo de pesquisa científica. Mas enfim, eu gosto sempre de viajar na maionese aqui filosófica, trouxe um monte de autor aí, que inclusive que se tiver alguém que tenha se aprofundado nesses autores, certamente vai me criticar por ter simplificado ao máximo o conhecimento aqui deles e até de alguma maneira desvirtuado as suas teorias. Mas eu faço uma observação. Estou fazendo essas falas, estou ministrando uma aula de metodologia da pesquisa jurídica, que é uma aula de 3º semestre aqui da faculdade, que eu sou coordenador do Instituto Florence de Ensino em São Luís do Maranhão. Então, nós precisamos nos fazer entender. Nós precisamos fomentar esse raciocínio crítico. Nós não vamos fomentar um raciocínio crítico num aluno do primeiro período de física falando para ele das máximas dificuldades do princípio da incerteza de Heisenberg lá na física quântica. Eu não vou semear o raciocínio crítico de um aluno que sequer sabe o que é um objetivo geral, uma problematização, ou eventualmente sequer sabe como estruturar suas palavras-chave, trazendo os meandros mais detalhados da teoria crítica lá dos frankfurtianos,
sendo que nem eu mesmo e provavelmente ninguém conhece esses meandros no mundo de forma tão detalhada, porque ninguém consegue entrar na cabeça do autor quando ele escreveu e o que ele efetivamente queria dizer. A linguagem ela já é uma pretensão de alguma maneira que nasce insatisfeita, né, que vai se concluir como insatisfeita, porque você nunca vai conseguir reduzir em palavras aquilo que efetivamente você quer passar. De qualquer modo, a mensagem aqui é captar o objeto de pesquisa através de uma perspectiva crítica. E é somente essa captação sob uma perspectiva crítica e a sistematização crítica deste objeto e a análise e desenvolvimento de pesquisas a partir desta percepção, é somente isso que vai levar você a produzir um saber científico, o saber jurídico de cunho científico. Então, qual seria o conceito simples aqui de pesquisa científica que está aí na tela de vocês? Uma pesquisa científica, em seu conceito simples, ela é a busca por respostas para perguntas ou problemas sem soluções imediatas na literatura especializada sobre determinado tema. Uma pesquisa científica, ela sempre tem origem em uma indagação sem solução imediata. Então, veja só, eu não vou querer considerar como sendo científica uma pesquisa que vai chegar e puramente dizer que o preâmbulo da Constituição está anotado antes de todo o texto constitucional. Isso não é uma pesquisa científica. Não tem nenhum tipo de indagação aí sem solução imediata. Pelo contrário, eu estou afirmando um fato que todo mundo sabe. Então a pesquisa científica, por outro lado, relacionada a esse exemplo que eu acabei de dar, já seria o preâmbulo da Constituição, ele é dotado de força normativa, ele deve ser assim encarado como uma norma? O que o STF respondeu a esse respeito? Qual foi a ratio decidendi? Quais motivos levaram o STF a reconhecer que o preâmbulo só serve como vetor hermenêutico? É essa a interpretação mais adequada, tendo em vista as circunstâncias de momento do momento no qual a Constituição foi promulgada? Então esse tipo de questionamento é que vai me levar a uma pesquisa jurídica de forma mais crítica. Então veja que a principal característica da pesquisa científica é o método sistemático de investigação. Um método sistemático que vai te levar a produzir um conhecimento sistemático e fundamentado com base em uma teoria crítica da realidade. A diferença do conhecimento científico, que é produzido sistematicamente e fundamentado a partir de uma teoria crítica da realidade, a diferença desse conhecimento para o conhecimento não científico é que o conhecimento não científico ele é mero fruto de uma observação dos sentidos, uma observação desordenada, uma observação sem sistematicidade de procedimentos. Então, quando você chega publicamente e fala a cloroquina deve ser liberada para todo mundo se tratar, independentemente do fato de que das eventuais consequências que ela possa ter. Ela deve ser o tratamento principal porque nós não conhecemos outro tratamento, só sabemos esse e por algum motivo esse nome desse medicamento surgiu. Então veja, isso é um conhecimento não científico. Não é que não tenha importância. Ao contrário, o conhecimento não científico ele vai ter importância sim. Sobretudo porque todo conhecimento científico se pretende no futuro transformar-se em senso comum. E o senso comum ele naturalmente não é científico. Mas esse tipo de conhecimento ele não pode guiar a nossa evolução social, não pode guiar a evolução da ciência. Portanto, a base da ideia de conhecimento científico que eu aqui proponho que todos tenhamos é a ideia da teoria crítica. Teoria crítica é aquela que não reduz a realidade meramente àquilo que os teus olhos captam, não reduz a realidade àquilo que já existe. Ao contrário, ela busca possibilidades emancipatórias para a sociedade como um todo e também para cada indivíduo. E me parece que o fundo axiológico que enseja ali a criação dos principais dispositivos constitucionais atinentes a direitos fundamentais, ele de alguma maneira, um fundo principiológico ligado a essa ideia de sempre buscar possibilidades emancipatórias, já que o próprio artigo 5º já traz em seu bojo a ideia de que as interpretações, o artigo 60, parágrafo 4, a ideia de que todas as interpretações constitucionais que se façam quanto a direitos fundamentais têm de ser interpretações que venham potencializar aqueles direitos fundamentais e não mitigá-los. Então, pessoal, a ideia de conhecimento científico assentado na teoria crítica é a ideia de produzir sistemática e fundamentadamente um conhecimento que não reduz a realidade ao que existe, mas que busca sempre uma possibilidade emancipatória individual ou coletiva. Próxima aula a gente continua. A vida não para,
o Thales não para.